Bom, e aqui a gente continua então, né, as etapas do nosso algoritmo para a estimativa da evapotranspiração, onde os primeiros passos, como nós comentamos anteriormente, é o pré-processamento das imagens, toda a parte de correção atmosférica, toda a parte de alguma forma despoluir as imagens, né, se contém alguma nuvem ou se contém alguma fumaça ou algum aerosol, como névoas, que atrapalham as corretas estimativas da evapotranspiração. Lembrando que trabalhar com imagens de satélites não é simplesmente baixar as imagens em sites que fornecem elas, como o site da USGS, do INPE no Brasil, mas, perdão, fazer todo o pré-processamento. Esse pré-processamento são etapas cruciais da estimativa da evapotranspiração. Bom, uma vez então obtidos os índices de vegetação, e aqui, perdão, nós já temos todas as imagens de vegetação da superfície, a gente então passa para a próxima etapa, né, de construção do modelo. Aqui eu tenho um exemplo do software ERDAS, onde, perdão, onde nós temos a refletância como um fator de entrada. Aqui no nosso construção da ferramenta Model Maker do ERDAS, tem esse formato como se fosse várias pilhas de papéis, né, onde a gente aqui insere a imagem de satélite. E as partes do nosso modelo, da representação do nosso modelo redondas, né, circunferências, são onde vai as equações. Então nós temos aquela equação anteriormente aqui para o NDVI, aqui para o SAV, levando um fator de correção dos efeitos de solo, e como fator de entrada também para a obtenção do índice de área foliar, né, aqui está em inglês, Leaf Area Index, a gente tem o SAV. Então vejamos que desde do índice de vegetação, nós já temos os cômputos do índice de área foliar por meio desses cálculos. São cálculos que tem que fazer com muita atenção e requerer uma máquina computacional boa também, com uma placa de vídeo que aguente, suporte esse processamento. Lembrando que nós estamos trabalhando com imagens de satélites, e as imagens de satélites têm um peso computacional grande, né? São matrizes, como nós falamos, com milhões de pixels, e isso é como se fosse jogar um game no computador. Há um requerimento de processamento muito alto. Então, no momento que você estiver processando as suas imagens, né, pare outras atividades do computador e dê prosseguimento apenas nelas, para que não venha a ter nenhum problema. Bom, feito isso, nós geramos então aqui um exemplo do NDVI, aonde nós temos as cores mais escuras, um alto NDVI, né, onde está aqui as culturas, os pivôs redondinhos e retangulares, temos maiores valores do NDVI. E nessas cores mais amareladas, verdes mais claros, nós temos NDVI menores. Isso significa o quê? Que lugares onde eu tenho uma coloração verde mais escura, a vegetação está saudável, sem estresse hídrica, né? Como é um índice, varia de -1 a 1, com certeza esses lugares onde tem alto valor de NDVI está próximo de 1. Enquanto que nas regiões muito amareladas eu já tenho praticamente solo exposto, ou seja, NDVI zero. E aqui um ênfase é essa região de corpos d'água, né, um rio, aonde o NDVI para nós aparece como preto. Ou seja, em regiões de corpos d'água, o NDVI ele vai ter o seu valor negativo, porque como nós vimos, o albedo ele é muito baixo em regiões de corpos d'água. Então nós podemos assim, por meio das imagens satélites, já ter o primeiro produto de imagem e dizer se, por exemplo, está saudável aquela vegetação ou não, no nosso caso no bioma pantanal. Bom, feito o cômputo dos índices, a gente pode então avaliar o índice de área foliar, que são valores de 0 a 10, aonde novamente os pivôs que estão, né, com o nosso exemplo aqui de culturas, mas isso também é aplicado para o bioma pantanal, os pivôs em vez de escuros nós temos o índice de área foliar maior em relação às áreas mais amareladas. Significa que essas culturas estão em ápice de estágio, né? Os diferentes tipos de crescimento dessas culturas está saudável, está tendo um desenvolvimento ideal para essas culturas. Da mesma forma, podemos validar isso também para o bioma pantanal. Ao passo que as regiões de verde e amarelo, um verde mais clarinho, são regiões de transições. Então, algumas diferenças do NDVI acontecendo nessas áreas
o índice de área foliar um pouco menor e pode significar muita coisa. Regiões que foram recém feito colheita, né, de safra, foram recém-plantadas, enquanto que as áreas de verde escuro estão aí praticamente prontas para serem colhidas, se fosse no caso da agricultura. Bom, para que nós possamos continuar o algoritmo CEBAL, junto com os índices de vegetação, a gente computa também a emissividade da superfície. A emissividade da superfície é calculada em função do índice de vegetação NDVI, que é o quanto a energia está interagindo com a superfície e quanto que a superfície está emitindo. Então a gente vê aqui que para neve com um albedo maior que 0,47, a emissividade é quase 1. Isso significa o quê? Que praticamente toda energia que chega na neve, ela vai emitir. Para a água, onde o NDVI é negativo, como nós comentamos anteriormente, também a emissividade vai ser praticamente 1, 0,99. E para regiões de deserto, por exemplo, onde a emissividade é menor que 0,9, assumimos que ela é 0,9. Então, normalmente no globo terrestre, esse valor de emissividade varia entre 0,7 até 0,99, dependendo do albedo da superfície, né? O quanto envolve de emissão de energia. Aqui eu chamo a atenção para um estudo mais profundo, né, na área de física moderna, na área de física quântica, onde a gente consegue explicar com maiores detalhes a interação da energia com os alvos em superfície. Bom, feito o cômputo então dos índices de vegetação e da emissividade, conseguimos computar a tão querida temperatura da superfície. Para cada satélite eu tenho constantes K1 e K2, que são as constantes de calibração das bandas, é o quanto de radiação está chegando em cada banda do satélite, né? Então, se fosse, por exemplo, o Landsat 5, o Landsat 8, o valor de K estaria na ordem de 1.200 e alguma coisa watts por metro quadrado, com taxa de tempo de segundo, que é um fluxo, né? Então, são fatores que a gente consegue calibrar. Esse L é a radiância espectral que a gente computa na primeira etapa de processamento, quando a gente transforma a imagem de NDV, de níveis digitais de cinza para a radiância, para depois poder computar a refletância. Então essas etapas são extremamente importantes e por meio dela a gente consegue então obter a temperatura da superfície. Aqui nós temos as temperaturas em graus Celsius, né, onde as áreas com o vermelho mais forte são áreas próximas a 60 graus, com regiões de deserto, por exemplo, como a região de deserto Atacama, entre outras regiões de deserto, alcança essas temperaturas em horários próximas ao meio-dia. E temperaturas em azul mais baixas, nesse exemplo aqui, aproximadamente 20 graus Celsius. Lembrando que, chamo a atenção novamente, a temperatura da superfície ela é diferente da temperatura do ar. A temperatura da superfície ela não leva em consideração os vórtices verticais turbulentos, enquanto a temperatura do ar leva em consideração. Há muitos estudos, tá? Como o Danelich em 2020, que parametrizam a temperatura, por exemplo, do Pantanal, chegando a uma relação da temperatura do ar com a temperatura da superfície. Mas lembrando novamente que não é a mesma coisa que temperatura do ar. A temperatura da superfície vai dizer muito para nós como que aquele bioma está, mas ela não é igual ou proporcionalmente igual à temperatura do ar. Bom, feito isso, obtidos os índices de vegetação, as radiâncias espectrais, as refletâncias, a temperatura, a gente pode então jogar no equacionamento de balanço de energia, onde nós já falamos anteriormente que o Rn é o saldo de radiação, ou seja, energia líquida disponível no meio, G é o fluxo de calor no solo, H o fluxo solar sensível e aqui então a evapotranspiração. Se nós isolarmos a evapotranspiração, passamos outros termos para o outro lado e obtemos apenas ela que é proporcional ao fluxo de calor latente. Novamente, dizendo que a evapotranspiração mede o quanto de água está na superfície terrestre.